Nós, de Eugênio Zamyatin, 27º registro. Resumo. Sem resumo. Impossível. Estou sozinho naqueles corredores infinitos, naqueles mesmos corredores, com um céu mudo e de concreto. Em algum lugar, a água está pingando na pedra. Uma porta familiar, pesada e opaca, e atrás dela, um ruído surdo. Ela disse que me encontraria exatamente às 16 horas, mas já se passaram 5, 10, 15 minutos. Ninguém. Por um segundo, vi meu antigo eu, para quem é assustador se aquela porta se abrir. Mais 5 minutos, e se ela não vier? Em algum lugar, a água está pingando na pedra. Ninguém. Com uma alegria melancólica, sinto. Estou salvo. Volto lentamente pelo corredor. A linha pontilhada de lâmpadas tremeluzentes no teto vai ficando cada vez mais fraca. De repente, atrás de mim, uma porta bateu precipitadamente e o som da batida rápida de pés ricocheteia suavemente no teto, nas paredes. É ela, correndo em minha direção, ofegante e respirando pela boca. Eu sabia, você estaria aqui, você viria aqui. Eu sabia, você... As lanças de seus cílios se afastaram, me deixaram entrar e... Como posso começar a falar sobre o que esse ritual antigo, absurdo e maravilhoso faz comigo, quando os lábios dela tocam os meus? Que fórmula pode expressar o turbilhão que varre tudo da minha alma, menos ela? Sim, da minha alma. Podem rir se quiserem. Lentamente, com esforço, ela levantou as pálpebras. Depois, devagar, com dificuldade, pronunciou as palavras. Não, chega. Depois. Agora, vamos. A porta se abriu. Degraus bem desgastados, velhos. Era uma miscelânea de sons insuportavelmente confusa, assobios e uma luz. 24 horas se passaram desde então. Dentro de mim, tudo está um pouco mais calmo e, no entanto, extraordinariamente difícil conseguir dar uma descrição mais ou menos precisa. É como se tivessem explodido uma bomba na minha cabeça. E, ao meu lado, em pilhas e mais pilhas, bocas abertas, asas, gritos, folhas, palavras, pedras. Lembro-me de que meu primeiro pensamento foi: rápido, volte correndo como um louco. É que havia ficado claro para mim que, enquanto eu esperava ali, nos corredores, eles, de alguma forma, haviam explodido ou demolido a muralha verde e tudo o que havia daquele lado, como uma onda, invadiu e inundou nossa cidade, que até então havia sido expurgada do mundo inferior. Provavelmente, eu disse algo do tipo para aí. Ela riu. Nada disso. Nós simplesmente viemos para o outro lado da muralha verde. Então, abri os olhos. E cara a cara comigo, na realidade, estava a mesma coisa que até agora ninguém entre os vivos tinha visto, a não ser 1000 vezes diminuído, debilitado, subjugado pelo vidro embaçado da muralha. O sol. Não era o nosso, uniformemente distribuído pelas superfícies espelhadas das ruas. Ele era uma espécie de conjunto de fragmentos vivos, manchas em contínuo movimento, que cegavam nossos olhos e faziam girar a nossa cabeça. E as árvores, como velas erguidas ao céu, como aranhas agachadas no chão com as patas retorcidas, como nascentes verdes mudas. E tudo isso rastejava, se mexia, farfalhava. Uma espécie de bola peluda se rompe sob os meus pés e parece que estou acorrentado, sem conseguir dar um passo, porque, sob os meus pés, não há uma superfície plana,
mas algo revoltantemente macio, flexível, vivo, verde, elástico. Fiquei atordoado com tudo isso, afogado. Essa talvez seja a palavra mais adequada. Fiquei de pé, agarrando-me com as 2 mãos a algum galho. Não é nada, não é nada. É só o começo. Já passou. Seja corajoso. Ao lado de Ir, sobre a rede verde vertiginosa e saltitante, o perfil fino, muito fino de alguém, como que recortado em papel. Mas não o de qualquer pessoa. Eu o conheço. E eu me lembro. É o médico. Não. Eu agora entendo tudo com muita clareza. E também entendo. Os 2, rindo, agarraram-me pelos braços e começaram a me puxar. Meus pés estavam cambaleando e deslizando. Ali havia grasnados, musgos, colinas, guinchos, galhos, troncos, asas, folhas, um assobio. Então as árvores foram ficando mais esparsas, uma clareira luminosa, e na clareira, pessoas. Ou, agora, já nem sei mais como descrever. Talvez, mais precisamente, seres. Aqui está o mais difícil, porque isso ultrapassou todos os limites da probabilidade. E agora ficou claro para mim por que I, teimosamente, sempre manteve silêncio. Eu mesmo ainda não teria acreditado, nem sequer nela. É possível que amanhã eu não acredite nem em mim mesmo, nem neste meu registro. Na clareira, em torno de uma pedra nua, semelhante a uma caveira, fazendo barulho, havia uma multidão de umas 300 ou 400 pessoas. Vamos ficar com a palavra pessoas. Tenho dificuldade em usar outro termo. Assim como nas nossas tribunas, na soma total de rostos que vemos inicialmente, percebemos apenas aqueles que nos são familiares. Aqui também foi da mesma maneira. Inicialmente, notei apenas os familiares. Também aqui, inicialmente, notei apenas os nossos unifs azul claros. Mas depois de um segundo, agora em meio aos unifs, distingui perfeita e claramente o que seriam pessoas. Negras, ruivas, loiras, pardas, grisalhas, brancas. Todas estavam sem roupa, cobertas apenas por um pelo curto e brilhante, como o do tipo que qualquer um pode ver no cavalo empalhado que tem no museu pré-histórico. Mas as mulheres tinham o rosto exatamente igual ao das nossas mulheres, delicadamente rosado e sem pelos. E também tinham seios livres de pelos, que eram grandes e firmes, de magnífico formato geométrico. Os homens tinham apenas parte do rosto liso, como tinham os nossos antepassados. Era tudo a tal modo improvável, a tal ponto inesperado, que fiquei ali calmamente parado. Digo e repito, fiquei ali calmamente parado, apenas olhando. Como uma balança, quando um lado já está tão sobrecarregado, você pode colocar o quanto quiser de peso no outro, o ponteiro não vai se mover. De repente, eu estava sozinho. Neste momento, I não está comigo. Eu não sei como ou para onde ela havia desaparecido. Ao meu redor, só havia esses seres de pele acetinada que brilhavam ao sol. Agarrei o ombro quente, forte e negro de alguém. Escute, pelo amor do benfeitor, por acaso você viu para onde ela foi? Ela estava aqui agora mesmo, neste minuto. Sobrancelhas peludas e austeras em cima de mim. Shhh, calma! E eles balançando os pelos, como um aceno de cabeça, indicaram um ponto ao centro, onde estava a pedra amarela, semelhante a uma caveira. Lá, em cima, acima das cabeças, acima de todos, eu a vi. O sol batia diretamente nos meus olhos, vindo do outro lado, de trás dela, e, por causa disso,
Ela aparecia contra o céu azul, uma silhueta de carbono desenhada sobre o azul, nítida e negra como carbono. Um pouco mais acima, nuvens estavam passando. Bem, é como se não fossem as nuvens que estivessem passando, mas sim a pedra, e ela sobre a pedra, e atrás dela a multidão e a clareira. Tudo em silêncio deslizava como um barco, e com tanta leveza que o chão parecia flutuar sob os pés. Irmãos, é ela. Irmãos, todos vocês sabem, do outro lado da muralha, na cidade, estão construindo a Integral. E vocês sabem, chegou o dia em que destruiremos esta muralha, todas as muralhas, de modo que o vento verde sopre de ponta a ponta, por toda a terra. Mas a Integral está para levar essas muralhas lá para cima, para milhares de outros mundos, cuja luz, esta noite mesmo, irá falar a vocês através das folhas negras da noite. Contra a pedra batem ondas, espuma e vento. Abaixo a Integral, abaixo! Não, irmãos, não abaixo, mas a Integral deve ser nossa. Naquele dia, quando ela decolar para o céu pela primeira vez, nós estaremos nela, porque o construtor da Integral está conosco. Ele abandonou as muralhas, está aqui comigo, para estar entre vocês. Viva o construtor! Um instante e eu estava acima de todos. Abaixo de mim, cabeças, cabeças, cabeças e bocas abertas, gritando, braços se erguendo e se abaixando. Foi extraordinariamente estranho, inebriante. Senti-me superior a todos. Eu era eu, uma coisa separada, um mundo. Havia deixado de ser uma parte, como sempre tinha sido, e me tornei uma unidade. E aqui estou, com o corpo amassado, feliz e dolorido, como depois que nos deixamos cair no abraço do amor. Encontrei-me no chão, bem perto da pedra. O sol, as vozes que vinham de cima, o sorriso de I, uma certa mulher de cabelos loiros, de corpo dourado como cetim e exalando um cheiro de ervas. Trazia nas mãos uma taça que parecia ser de madeira. Após beber da taça com seus lábios vermelhos, ela a entregou a mim. De olhos fechados, bebi avidamente, como que para inundar o fogo que me consumia. Bebi suas faíscas doces, espinhosas, frias. E então, o sangue em mim e o mundo inteiro começaram a girar 1000 vezes mais rápido, e o chão parecia voar, leve como penugem. Tudo para mim se tornou leve, simples, claro. Foi quando vi na própria pedra as enormes e familiares letras MEF, e por alguma razão entendi que é necessário que seja assim. É o fio simples e perene que une tudo. Vi um desenho tosco, talvez nessa mesma pedra. Um jovem alado, um corpo transparente e ali, onde deveria estar o coração, havia um carvão em brasa ofuscante. E de novo, eu entendo esse carvão. Ou melhor, eu o sinto, da mesma forma como sinto cada palavra, sem ouvir. Ela falava lá de cima da pedra. Como sinto todos respirarem juntos, e que todos irão voar juntos para algum lugar, como os pássaros daquela vez, acima da muralha. De trás da densa massa de corpos ofegantes, uma voz alta. Mas isso é uma loucura! E parecia que tinha sido eu. Sim, fui eu mesmo quem subiu na pedra, atrás da qual o sol com as cabeças sobre o fundo azul formava uma espécie de serra dentada verde, e gritava. Sim, é exatamente isso. E é preciso que todos enlouqueçam. É fundamental que todos enlouqueçam o quanto antes. É imprescindível.
Tenho certeza disso. Ao meu lado, seu sorriso, 2 linhas escuras, saindo dos cantos da boca e apontando para cima, formando um ângulo. Já, dentro de mim, aquele carvão em brasa estava queimando quase sem dor, momentânea, tranquila e magnificamente. Depois disso, apenas fragmentos estranhos que ficaram presos. Lentamente e voando baixo, um pássaro. Vi que estava vivo como eu, como um ser humano. Ele virara sua cabeça para a direita, para a esquerda, e seus redondos olhos negros me perfuram. Mas as costas cobertas com pelos brilhantes, cor de marfim velho, nelas rastejava um inseto com pequenas asas transparentes. As costas estremeciam para afugentá-lo, e de novo estremeciam. Mas, das folhas, uma sombra entrelaçada, treliçada. Nessa sombra, as pessoas estavam deitadas e mastigavam algo que lembra uma lendária comida dos antigos, uma fruta longa e amarela e um pedaço de uma coisa escura. Uma mulher enfiou uma fruta dessas na minha mão, mas achei essa coisa engraçada. Não sei se vou conseguir comê-la. Então, novamente, multidão, cabeças, pés, mãos, bocas. Os rostos apareciam e desapareciam em questão de segundos, sumindo como bolhas. E, por um instante, ou talvez seja apenas impressão minha, orelhas, asas transparentes, voadoras. Com todas as minhas forças, apertei a mão de I. Ela olhou para trás. O que há com você? Ele está aqui. Foi o que me pareceu. Ele quem? S. Aqui, agora mesmo, no meio da multidão. As sobrancelhas finas e pretas como carvão se ergueram para as têmporas, formando um triângulo afiado, que é o sorriso dela. Para mim não está claro. Por que ela estava sorrindo? Como ela poderia sorrir? Você não entende. Você não entende o que significa se ele ou se algum deles estiver aqui? Você é engraçado. Passaria pela cabeça de alguém do lado de lá, atrás da muralha, que nós estamos aqui? Pensa bem, você está aqui. Você alguma vez imaginou que isso seria possível? Eles estão nos caçando lá. Então deixe eles caçarem. Você está delirando. Ela, então, deu um sorriso leve e alegre. Eu sorri também. A terra inebriada, alegre, leve, flutuava, flutuava. 28º registro. Resumo. Ambas, entropia e energia, parte não transparente do corpo. Então vejamos. Se o seu mundo é semelhante ao mundo dos nossos distantes antepassados, então imagine que, certa vez, você se depara com uma sétima parte do mundo no oceano, uma espécie de Atlântida. E lá, fantásticas cidades-labirinto, pessoas voando no ar sem a ajuda de asas ou aeros, pedras erguidas pela força de um olhar. Em resumo, algo que jamais passaria pela sua cabeça, mesmo quando você está sofrendo de sonhos doentios. Bem, ontem foi o mesmo comigo. Porque, você entende, ninguém entre nós jamais esteve além da muralha desde a época da Guerra dos 200 anos. Já falei a respeito disso com vocês. Eu sei. Meu dever perante vocês, desconhecidos amigos, é lhes contar mais detalhes sobre esse mundo estranho e inesperado que me foi revelado ontem. Mas, por enquanto, não posso voltar a isso. Coisas novas, o tempo todo, coisas novas. Uma espécie de chuva torrencial de eventos. E não há o suficiente de mim mesmo para coletar tudo. Estendo uma parte do meu onif, faço uma concha com as mãos, mas, ainda assim, baldes inteiros escapam.
O máximo que consigo é recolher apenas gotas sobre essas páginas. Primeiro, ouvi vozes altas vindo de trás da porta da minha casa e reconheci a voz dela, flexível, metálica, e outra voz, beirando o inflexível, como uma régua de madeira. Era a voz de U. Então a porta se abriu com um estrondo e ambas praticamente avançaram em cima de mim, para dentro da sala. É isso mesmo, praticamente avançaram para dentro. E colocou a mão no encosto da minha cadeira e, por cima do ombro, à direita, sorriu para a outra, só com os dentes. Eu não gostaria de ficar sob aquele sorriso. Escute, disse-me. Parece que essa mulher tomou para si a missão de proteger você de mim, como um bebezinho. Isso foi com a sua permissão? A outra, com as guelras tremendo, respondeu. Sim, ele é um bebê. Sim, é só por isso que ele não vê que o fato de você estar com ele é tudo... somente para... é tudo uma farsa. Sim, e o meu dever é... Por um instante, no espelho, a linha quebrada e nervosa das minhas sobrancelhas, dei um pulo e, com dificuldade, contendo o outro dentro de mim, aquele dos punhos peludos e exaltados, com dificuldade, medindo cada palavra, gritei, a queima-roupa, bem na cara das guelras de peixe. Neste exato segundo, fora daqui, saia imediatamente. As guelras de peixe incharam até ficarem vermelhas como tijolo. Depois voltaram ao normal e ficaram cinzentas. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, mas, sem dizer nada, acabou saindo, batendo a porta com força. Corri até aí. Eu não vou perdoar. Nunca vou me perdoar por isso. Ela ousou fazer isso com você? Mas você não pode pensar que eu penso, que tudo isso é porque ela quer se inscrever para mim. Mas eu... Felizmente, ela não vai conseguir se inscrever. E mesmo que haja 1000 como ela, para mim não importa. Eu sei que você vai acreditar somente em mim, e não nesses outros 1000. Porque, depois de ontem, eu sou inteiramente sua, até o fim, como você quis. Estou em suas mãos. Você pode, sempre que quiser. Posso o quê, sempre que quiser? Então eu imediatamente entendi o que era esse o quê. O sangue me subiu aos ouvidos e o rosto, e gritei. Não sobre isso. Nunca fale comigo sobre isso. Você entende que foi o outro eu, o antigo, mas agora... Como posso saber? O homem é como um romance. Você não sabe como vai terminar até chegar à última página. Caso contrário, não valeria a pena a leitura. E estava acariciando minha cabeça. Não dava para ver o seu rosto, mas ouvi em sua voz que, naquele momento, ela estava olhando para algum lugar muito distante. Os seus olhos estavam fixos em uma nuvem que flutuava silenciosa e lentamente, sem saber para onde. De repente, de modo firme, mas terno, ela me afastou para o lado com a mão. Escute, eu vim dizer a você que pode ser que estejamos vivendo os últimos dias. Você sabe que, a partir desta noite, todas as palestras nos auditórios estarão suspensas? Suspensas? Sim, eu passei por lá e vi. Os auditórios estão sendo preparados para alguma coisa. Colocaram mesas, há médicos de branco. Mas o que isso significa? Não sei. Até agora ninguém sabe. E isso é o pior. Só sei que ligaram a corrente elétrica, a faísca está correndo pelos fios. Se não hoje, então será amanhã. Mas pode ser que eles não consigam. Há muito tempo deixei de entender quem eram eles e quem éramos nós. Eu não entendia o que eu queria. Que eles conseguissem ou que não conseguissem. Apenas uma coisa está clara para mim.
E havia chegado ao limite. Um instante a mais e... Mas isso é uma loucura, eu disse. Você lutar contra o Estado Único é a mesma coisa que tentar cobrir o cano de uma arma com a mão, achando que seria possível parar o tiro. É a mais perfeita loucura. Um sorriso. E é preciso que todos enlouqueçam. É fundamental que todos enlouqueçam o quanto antes. Alguém disse isso ontem. Você lembra? Lá? Sim, ela está certa. Inclusive, tenho isso anotado. E, portanto, isso de fato aconteceu. Eu olhava fixamente, em silêncio, para o rosto dela, especialmente para a agora visível cruz escura nele. E, querida, quando ainda não é tarde demais, se você quiser, jogo tudo para o alto, esqueço tudo e iremos juntos para o outro lado da muralha, com eles, aqueles que eu nem mesmo sei quem são. Ela balançou a cabeça. Pelas janelas escuras dos seus olhos, ali, dentro dela, vi um fogo aceso, faíscas, línguas de fogo subindo e lambendo um amontoado de lenha seca e resinosa. Ficou claro para mim. É tarde demais agora. Minhas palavras já não podem. E se levantou. Logo ela partiria. Talvez estes tenham sido os últimos dias, os últimos minutos. Agarrei sua mão. Não, fique só mais um pouco. Pelo amor de... Ela levantou lentamente minha mão em direção à luz. A minha mão peluda, que eu tanto odiava. Eu queria puxar a mão, mas ela a segurou com firmeza. Sua mão, você não sabe, e poucos sabem disso, mas as mulheres daqui, da cidade, costumam amar mãos como essas. E muito provavelmente você tem algumas gotas desse sangue solar e da floresta. Talvez seja por isso que eu... Uma pausa silenciosa. E foi estranho como, em meio a esse silêncio, esse vazio, o próprio nada, meu coração continuava disparado. Foi quando gritei. Ah, não, você ainda não vai. Você não vai até me falar a respeito deles. Por que você os ama? E eu nem sei quem são, de onde vêm. Quem são eles? A metade que perdemos? Quando temos H2 e temos O, são duas metades. Mas para termos água, H2O, riachos, mares, cachoeiras, ondas, tempestades, é preciso que as metades se unam. Lembro-me claramente de cada movimento dela. Lembro-me de como ela pegou o meu triângulo de vidro da mesa e, durante todo o tempo enquanto falava, pressionava uma das suas pontas afiadas contra o rosto, até que lhe apareceu uma marca branca na bochecha, que depois ficou rosada e que, por fim, desapareceu. E é surpreendente. Não consigo me lembrar das suas palavras, especialmente as do início. Apenas imagens fragmentadas e cores. Primeiro, agora me lembro, ela falou sobre a Guerra dos 200 anos, de como o vermelho foi tomando conta do verde da grama, da argila escura, do tom azulado da neve, peças vermelhas que não secavam. Depois as folhas amarelas, queimadas pelo sol, as pessoas amarelas, nuas e enlameadas, e cães enlameados, lado a lado. Eles caíam em meio a cadáveres inchados de cães e quem sabe de humanos. Isso, é claro, era fora das muralhas, porque a cidade havia vencido e já desfrutava agora do alimento que hoje comemos, um derivado do petróleo, cortando o céu e descendo para a terra, cortinas negras e pesadas, que se estendiam sobre as florestas, sobre as aldeias. Eram como colunas lentas de fumaça, lamentos abafados, filas negras intermináveis de pessoas eram levadas para dentro da cidade, para serem salvas à força, para serem ensinadas sobre a felicidade. Você sabia de quase tudo isso?
Sim, de quase tudo. Mas o que você não sabia, e que poucos sabiam, é que uma pequena parte deles ainda permanecia intacta, vivendo lá fora das muralhas. Nus, eles partiram para a floresta. Lá aprenderam com as árvores, as feras, os pássaros, as flores, o sol, e ficaram cobertos de pelos. Mas com isso, sob essa camada de pelos, eles preservaram seu sangue quente e vermelho. Com vocês foi pior. Vocês se cobriram de algarismos, algarismos que rastejam sobre vocês como piolhos. É preciso que vocês se livrem de todas essas coisas e voltem nus à floresta. Que eles aprendam a tremer de medo, de alegria, de ira furiosa, de frio, que orem ao fogo. E nós, Mêfis, nós queremos. Não, espere. Mêfi? O que é um Mêfi? Mêfi. Nota de rodapé. Mefistófeles é um personagem da Idade Média, conhecida como uma das encarnações do mal, aliada de Lúcifer e Lúcius na captura de almas inocentes por meio da sedução e do encanto. Mas é um dos demônios mais cruéis e, em muitas culturas, é considerado o próprio diabo. Para o histórico John George Faust, de 1840 a 1540, é provável que o nome Mefistófeles tenha sido inventado pelo autor anônimo do primeiro Faustbuch, de 1587. Mefistófeles é uma personagem-chave em todas as versões de Fausto, sendo a mais popular dessas a do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, de 1749 a 1832. Mefistófeles aparece ao Dr. Fausto, um velho cientista, cansado da vida e frustrado por não possuir conhecimentos tão vastos como gostaria de ter. Em troca de alcançar o grau máximo da sabedoria, ser rejuvenescido e obter o amor de uma bela donzela, Fausto decide entregar a sua alma a Mefistófeles. Mefi é um nome antigo, é aquele que você se lembra, lá na pedra, do jovem desenhado. Ou, espera, é melhor se eu me expressar na sua língua. Assim, você vai entender mais rápido. Existem duas forças no mundo, a entropia e a energia. Uma leva à calma feliz, ao equilíbrio feliz. A outra conduz à destruição do equilíbrio, ao movimento agonizantemente perpétuo. Os cristãos, os nossos, ou melhor, os seus antepassados, reverenciavam a entropia como Deus. Mas nós, os anticristãos, nós... Naquele momento, quase inaudível como um sussurro, ouvi uma batida na porta. E, num instante, pulou para dentro do quarto aquele mesmo homem com o rosto amassado, com a testa baixa sobre os olhos, o qual, mais de uma vez, havia me trazido as mensagens de ir. Ele correu até nós e parou. Arfava como se fosse uma bomba de ar, e não conseguia dizer uma palavra. Muito provavelmente havia corrido com todas as suas forças. — O que aconteceu? Diga logo! Perguntou-lhe e, agarrando-o pela mão. — Eles estão vindo para cá. A bomba de ar finalmente funcionou. Os guarde... E com eles, aquele... Ah, como é que é? Aquele com uma pequena corcunda. S? Sim, aqui ao lado, na casa. Eles estarão aqui em instantes. Rápido, rápido. Bobagem, temos tempo. E, disse rindo, em seus olhos, faíscas, pequenas e alegres línguas de fogo. Ou era coragem absurda e imprudente, ou havia aqui alguma coisa que eu ainda não compreendia. E, em nome do benfeitor, você entende que... Bem, isso é... Em nome do benfeitor? E que sorriso triangular afiado! Bem, então por mim,
eu te imploro. Ah, eu ainda tenho mais uma coisa para conversar com você. Bom, não faz diferença. Amanhã... Ela, alegremente, sim, alegremente, acenou para mim. O outro também, mas por baixo do toldo daquela testa caída. E então, me vi sozinho. Rapidamente, sentei-me à mesa. Abri meus registros, peguei uma caneta para que eles me encontrassem trabalhando em benefício do Estado Único. E, de repente, todos os cabelos da minha cabeça ficaram como vivos, separados e agitados. E se eles pegarem e lerem apenas uma página dessas últimas? Permaneci sentado à mesa, imóvel. Vi como se as paredes estivessem tremendo, a caneta na minha mão estivesse tremendo, as letras estivessem se contorcendo, fundindo-se umas nas outras. Escondê-los? Mas onde? Tudo é de vidro. Queimá-los? Mas no corredor e nos quartos vizinhos todos veriam. Além disso, eu não posso. Não conseguiria destruir esse pedaço mais doloroso e talvez mais querido de mim mesmo. À distância, vozes vindas do corredor e agora passos. O máximo que consegui fazer foi agarrar um punhado de papéis e me sentar sobre eles. E ali estava eu, soldado à cadeira, da qual cada átomo tremia, e o chão sob meus pés oscilava, para cima e para baixo, como o convés de um navio. Encolhendo-me até ficar como um pequeno caroço, refugiando-me sob o abrigo do meu senho, dei um jeito de espiar por entre as sobrancelhas, disfarçadamente. Vi que eles passavam de quarto em quarto, começando na extremidade direita do corredor, chegando cada vez mais perto. Alguns permaneciam imóveis, como eu. Outros saltavam para recebê-los, abrindo a porta. Sortudos. Ah, se ao menos eu pudesse fazer o mesmo. O benfeitor é o mais perfeito desinfetante, essencial para a humanidade. E, em consequência disso, não há peristalsis no organismo do Estado Único. Espremi de dentro de mim esse perfeito absurdo com uma caneta saltitante. Mas cada vez mais debruçado sobre esta mesa, e, na minha cabeça, funcionava uma ferraria maluca. Nas minhas costas, a maçaneta da porta fez barulho, uma lufada de ar. A cadeira embaixo de mim dançou. Só então, com dificuldade, me desvencilhei da página e me voltei para quem havia entrado. Como é difícil representar uma farsa. Ah, mas quem mesmo falou comigo hoje sobre farsa? Bem na minha frente estava S, taciturno e silencioso. Rapidamente ele me perfurou com os olhos, depois a minha cadeira, e depois as páginas que tremiam na minha mão. Então, por um segundo, na portaria, rostos familiares e cotidianos, e entre eles um rosto agora se destacou, o das guerras flácidas e inchadas, castanho-rosadas. Lembrei-me de tudo o que havia acontecido naquele quarto há meia hora, e ficou claro para mim que agora ela... Toda a minha essência batia e pulsava naquela parte, felizmente opaca, do meu corpo, com a qual cobri o manuscrito. U se aproximou dele. S, por trás. Tocou-lhe cautelosamente a manga e disse baixinho: Esse é D503, construtor da integral. Você, provavelmente, já ouviu falar a respeito. Ele está sempre assim, sentado à mesa. Não se poupa em nada. E eu pensando, que mulher maravilhosa e surpreendente. S deslizou até mim. Curvou-se sobre o ombro na direção da mesa. Escondi o que estava escrito com o cotovelo, mas ele gritou severamente: Mostre-me imediatamente o que você tem aí. Corado de vergonha, entreguei-lhe a folha de papel. Ele leu, e vi um sorriso saltar-lhe dos olhos.
deslizar rapidamente pelo seu rosto e, praticamente sem abanar o rabo, acomodar-se em algum lugar no canto direito de sua boca. Um pouco ambígua, mas mesmo assim, muito bem, continue, não vamos mais incomodá-lo. Ele, como se pisando em poças d'água, foi em direção à porta, e a cada passo dele, meus pés, minhas mãos, meus dedos, gradualmente voltavam para mim. A alma também foi se distribuindo uniformemente por todo o meu corpo. Voltei a respirar. Uma última coisa. U havia ficado no quarto. Ela se aproximou de mim, inclinou-se e sussurrou no meu ouvido. A sua sorte é que eu... No momento, foi simplesmente impossível compreender o que ela quis dizer com isso. Mais tarde, à noite, descobri. Eles haviam levado 3. No entanto, ninguém falava em voz alta sobre isso, assim como sobre qualquer outra coisa que está acontecendo, o que comprova a influência dos guardiões, os quais estão, invisíveis, presentes em nosso meio. As conversas geralmente são sobre a rápida queda do barômetro e a mudança do clima.